É isso, então viramos aqui a nossa chave, né? Uma boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui o Fórum Global. Todas as terças-feiras temos o nosso Fórum Global e esse ano é o último Fórum Global de 2021, programa que estreou esse ano. Estamos no 17º episódio, 17º programa, né? Programa de número 17, número que muitas vezes não é muito bacana, mas dessa vez a gente tem um convidado muito especial. A gente pensou em fazer um programa especial para esse fim de ano e pensamos que em 22 a gente vai ter um processo eleitoral bem importante na América Latina, né, Ana? Para o mundo também, que é as eleições da Colômbia. Então a gente tinha que falar um pouco sobre esse processo. A Colômbia também viveu um ano muito tenso em 2021, né? Então a gente vai convidar, daqui a pouco ele entra aqui conosco, o senador Iván Cepeda de Castro, né, Ana? Isso. Eu sempre chamo ele de Iván Cepeda. Vamos ver. Não sei se eu falo errado aqui o nome dele. Ai, peraí só um pouquinho, Lucas. Então, as eleições na Colômbia são diferentes, né, Lucas? Elas são primeiro as parlamentares e depois as eleições presidenciais. E tudo indica aí que estão formando essa grande frente chamada Pacto Histórico, que eu acho que é sobre isso que a gente também vai querer saber um pouco aqui com o Iván. A gente fez um programa, Lucas, você não estava, né? Mas para quem tiver interessado sobre Colômbia, a gente fez um programa que estava aqui o Pietro Alarcón e a Amanda Harumi. A gente falou bastante também de Colômbia. Foi até, eu acho que perto do Dia dos Direitos Humanos, Dia Mundial dos Direitos Humanos, e a gente estava falando que esse massacre interminável na Colômbia, né? E esse ano foi um ano muito importante para a Colômbia. Foi o ano daquela grande greve geral, né, que começou no dia 28 de abril e se estendeu até julho, né? Ainda teve depois atividades, mas o mais concentrado foi aí. E assim, mais de uma centena de pessoas cegas ou com a visão prejudicada. Mais de 30 mulheres violentadas, mais de 2.000 pessoas com prisão forçada, mais de 70 pessoas mortas, fora as pessoas desaparecidas, o verdadeiro juvenicídio que eles falam, né? Porque a morte sistemática de jovens, porque estavam na liderança dessas manifestações, principalmente jovens, também sindicalistas, também professores, também um pessoal mais já não tão jovem, mas a grande massa dessas manifestações era uma juventude desempregada, desamparada pelo governo Duque, né? Inclusive, eu acho que nós cobrimos aqui a ida de uma comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a Colômbia. Ou seja, a gente que faz análise de América Latina, que acompanha a América Latina, eu, pelo menos, não tenho dúvida de dizer que na América Latina, a Colômbia é o país onde mais se viola os direitos humanos hoje. Né? E o país, ao mesmo tempo, em que se mais acoberta a violação de direitos humanos por parte dos Estados Unidos, né? Porque a relação da Colômbia, dos Estados Unidos com a Colômbia é uma relação intrincadíssima, importantíssima para os Estados Unidos, é quase um pré-posto aqui, sei lá, um posto avançado, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aqui na nossa América Latina. Então, por isso, essas eleições do ano que vem são fundamentais, né? A gente que vem nesse processo aí de uma eleição do Castilho, de uma eleição do Arce, agora de uma eleição do Boric, de uma estabilização do Obrador, do Fernandes, uma perspectiva nossa aqui também de vitória sobre esse processo aí que está aí, né, Bolsonaro. Colômbia é fundamental, o mundo inteiro vai estar de olho nessa eleição no ano que vem. Por isso a gente convidou também o senador Iván Cepeda para estar aqui com a gente. Ele está na linha de frente na defesa dos direitos humanos na Colômbia e da denúncia, né, do uribismo e de todo o processo. Não sei se ele já conseguiu entrar, ele conseguiu entrar? Já sim. Antes de chamar o senador, eu queria só chamar a Natália Urbán, que vai estar aqui conosco, jornalista Natália Urbán, que vai participar dessa entrevista aqui com a gente, nossa parceira aqui do Fórum Global. Muito boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana. Ótimo estar aqui no último programa do ano. Eu estava aqui já prontíssima fazendo, né, um stories. Gente, minha última participação, eu lembrei que eu ainda trabalho essa semana. Aí eu falei, bom, a minha última participação na Fórum do ano. Na Fórum.
mas estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Acho que as eleições da Colômbia, como a Ana mesmo estavam dizendo, elas não só vão ter uma importância tremenda para a região, mas também no sentido de que a Colômbia está sendo olhada pela extrema-direita mundial, assim como o Brasil, como os redutos que eles têm que manter na América Latina. E essa derrota da extrema-direita mundial no Chile abalou muitas dessas pessoas. Então, por exemplo, você vê que as extremas direitas, elas estão unidas para conseguir, né, que o Gustavo Petro não entre na presidência, que a Colômbia continue ser não só um país aliado dos Estados Unidos, alguns dizem aliados, eu gosto da palavra subserviente aos Estados Unidos, mas também que continue a massacrar, né, os movimentos sociais, os indígenas. A Ana estava fazendo um comentário, eu procurei aqui um dado, a Colômbia é o país mais mortal do mundo para ativistas ambientais. Então, isso é muito sério. E a gente assiste tudo isso, basicamente, com silêncio cúmplice da mídia hegemônica, com silêncio cúmplice do governo Bolsonaro, que quando o Ivan Duque foi visitá-lo na semana anterior à COP26, eles falaram, nós estamos na mesma página. Então, assim, muito da agenda do Bolsonaro na região está ligada diretamente à agenda do Ivan Duque. Então, se a gente quer exterminar a extrema-direita da América do Sul, a gente vai começar a fazer isso com a Colômbia e, obviamente, em outubro com o Brasil, mas a Colômbia vem primeiro. Ô, Lucas e Natália, esse ano também acaba de fazer, em novembro, 5 anos dos acordos de paz, né? Que não foram implementados. Eu acho que a gente também pode ver isso, conversar um pouquinho sobre isso com o Ivan. E só para fechar, assim, não sei se vocês lembram, mas para mim ficou muito marcada uma imagem daquela tentativa de entrada de uma ajuda humanitária, entre aspas, né, na Venezuela. Vocês lembram? Estava assim, o Duque, estava o Pinheira, estava o Marito Abdo Benítez, do Paraguai. Eles estavam assim, todos de branco, assim, o negócio deu errado, e aí estava esqueci o nome dele, mas o conselheiro lá dos Estados Unidos, aqui para a América Latina, ou seja, como isso foi se corroendo, né? Isso é uma notícia boa desse ano, como o Grupo de Lima também foi se desmanchando, né? Com essas vitórias, e se vier a vitória da Colômbia, da esquerda na Colômbia, vai ser um coroamento desse processo. É isso. Bom, gente, então eu queria primeiro, a gente está com uma audiência muito alta nesse início de programa, eu queria agradecer a nossa audiência que está aqui para assistir esse programa de hoje. A gente vai falar de Colômbia, só para avisar, gente, o senador provavelmente vai responder em espanhol, mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma pergunta aqui no nosso chat que a gente tenta ajudar, vamos pedir para ele falar um pouquinho mais despacito, para que todo mundo consiga compreender a nossa conversa, uma conversa muito importante, porque, enfim, é uma das eleições mais importantes do próximo ano. E só para completar o que a Ana falou, gente, 5 anos de acordo de paz, Ana, e mais de 1.200 lideranças que assinaram o acordo de paz já foram mortas nesse período. Então, E outra coisa, Lucas, que é importante, que isso é uma coisa que me preocupa, é que o Biden estava diretamente envolvido nesses acordos de paz, né? Quando ele ainda era um congressista dos Estados Unidos. Então, o Biden tem uma relação, vamos dizer assim, especial com a Colômbia. Então, isso pode significar um problema para os progressistas, porque os Estados Unidos vai querer, principalmente ele, vai querer continuar tendo domínio sobre as políticas, principalmente a política externa do país em relação à Venezuela. Verdade. Isso. Eu quero já, então, chamar o senador aqui para a nossa conversa, Ivan Cepeda, que é co-presidente da Comissão de Paz do Senado da República, defensor de direitos humanos e da paz, fundador do Movimento de Vítimas de Crimes de Estado, facilitador do processo dos acordos de paz, cofundador do Movimento Cidadão Defendamos a Paz e é integrante aí próximo aí do Pacto Histórico, né? E vai poder falar para a gente um pouquinho sobre como estão as coisas na Colômbia de hoje e como as expectativas para 2022. Muito boas noites, senador. Muitas graças por estar aqui com nós outros em Fórum Global.
Buenas tardes, me complace mucho saludarlos a Ana, a Natalia, a Lucas, a toda la gente que nos está siguiendo por esta transmisión y les agradezco mucho que hayan destinado un momento para hablar sobre Colombia. Escuché la introducción que ustedes han hecho y efectivamente Colombia, su situación política, geoestratégica, su situación en materia de democracia, derechos humanos, paz, es un asunto fundamental, de primera importancia para la región, para América Latina en este momento, que es tan crucial para buscar cambios democráticos en nuestro continente. Yo espero que la barrera idiomática no nos vaya a dificultar la comunicación. Trataré de hablarlo más despacio e utilizando el lenguaje mais sencillo possível. Muito bom, muito bom. Vamos tentar estabelecer essa comunicação. Ana, você quer abrir com uma pergunta? Posso abrir. Bom, primeiro, obrigada, Iván. Gracias por estar aqui com nós, acá com nós. Bem-vindo. Vou falar em português despacio. Se não entendes algo, me dime, não? Hoje, nós falávamos no início do programa, 5 anos dos acordos de paz, 2021, um ano muito forte. Desde 2019, 2020, 2021, 3 anos de muita mobilização, não? Na Colômbia. A gente escuta, inclusive, a palavra insurgência social, cambios, não, em la mobilização, na forma de fazer a mobilização política. Para você, o que significou o ano de 2021 para a Colômbia também? E aqui nós já nos solidarizamos também com os inúmeros números de mortes e desaparecimentos e falecimentos das pessoas em verdadeiros massacres, né? Realizados pelos paramilitares, realizados pela polícia especial dos protestos e pelos próprios militares, né, da Colômbia. Então, conta-nos um pouco 2021 para a Colômbia, ¿qué fue? Bueno, es el año de la gran movilización social y ciudadana, el año del estallido social, es decir, en el que con mayor fuerza, con mayor prolongación en el tiempo, ¿no? Con mayor decisión se han producido movilizaciones y huelgas nacionales. Al final, esto comenzó siendo una movilización y terminó siendo un paro nacional que paralizó el país, paralizó la economía, paralizó las industrias y significó en términos políticos hechos que no habíamos visto en Colombia. La caída de ministros, varios ministros tuvieron que presentar su renuncia, comenzando por el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, que fue el autor de la ley que provocó la movilización, que era una reforma tributaria absolutamente reaccionaria y que golpeaba muy fuertemente a los sectores más pobres y a las capas medias de la población que han estado severamente afectadas por la pandemia y por toda la crisis social de la pandemia. Esas grandes movilizaciones, se ha hablado de más de 14,000 actos de movilización entre 28 de abril y el 31 de julio del 2021, 14,000, en su gran mayoría, estos son cifras oficiales, cerca de 12,000 de esas movilizaciones no tuvieron ningún hecho de violencia por parte de los manifestantes. Es decir, fueron movilizaciones pacíficas de la ciudadanía. Hubo otros hechos en los cuales hubo violencia. Hubo violencia de algunos manifestantes y violencia de la policía, por supuesto, e incluso de participación del ejército, porque hubo una disposición para que el ejército entrara a las calles en las ciudades.
y ustedes ya lo han dicho, el saldo ha sido terriblemente pues triste para muchos hogares en Colombia. 28 jóvenes, especialmente jóvenes, han sido asesinados por parte de la policía, según un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Más de 100 muchachos, jóvenes, mujeres y hombres han perdido un ojo por haber sido víctimas de disparos con gases, cilindros de gas lacrimógeno y otros proyectiles contra su cara. Hay también hechos de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública y también detenciones sumarias y arbitrarias. Miles de jóvenes han sido asesinados. Pero al lado de esos hechos, que son muy preocupantes, hemos registrado también que civiles armados, es decir, paramilitares urbanos, han participado en hechos de violencia contra los manifestantes. Es decir, que se ha activado un paramilitarismo urbano. El paramilitarismo en Colombia es un fenómeno histórico, pero no habíamos tenido paramilitarismo urbano, hemos tenido paramilitarismo rural siempre. Ahora son personas armadas que actúan con la policía en la ciudad de Cali, que fue el epicentro de las más grandes movilizaciones. Hemos tenido hechos en los cuales la policía ha disparado de manera simultánea en distintos lugares del país contra manifestantes inermes, desarmados. Hemos tenido asesinatos después de las movilizaciones, es decir, entre julio de este año y este fin de año, hay jóvenes que han sido asesinados por, se dice que hechos de delincuencia común, hechos fortuitos, aislados, pero hay un patrón de asesinato de los jóvenes que han liderado la protesta. Y hoy, precisamente, se condena a 10 jóvenes ante la justicia por haber hecho un bloqueo de una calle, de una autorruta, y se les ha condenado por parte de la justicia. Cuando la justicia no ha actuado, hay impunidad total o una gran impunidad de los agentes de policía. Entonces, es un año que muestra una transformación cultural y política en Colombia, que ha significado un salto cualitativo de la movilización social, coincidente con lo que ha pasado en Chile, con lo que ha pasado en otros países de la región, pero que tiene características específicas. Estoy hablando mucho, así que paro ahí simplemente para responder a la pergunta de Ana. Maravilha, senador, muito obrigado. E eu queria puxar uma pergunta com base nisso. A gente viu esse cenário de milícias urbanas e há muito que se fala muito sobre isso no Brasil também, há muitos elos. Mas uma coisa que eu queria entender também, essas milícias urbanas, elas têm relação com o uribismo? Porque a gente ouve muito se falar disso. Eu queria que se pudesse explicar até para os nossos espectadores como é que é essa relação dessas milícias com o poder do Estado, né? De que não são apenas grupos isolados, né? De que haveria aí uma relação com o próprio Estado, né? Sí, hay un discurso, una narrativa de la extrema derecha del uribismo justificando, argumentando la legitimidad de ese tipo de actuaciones. Con el siguiente argumento: cuando la policía no puede proteger a los ciudadanos tienen derecho a la legítima defensa. Este es un concepto que se ha utilizado desde hace décadas en Colombia, la idea de la autodefensa de los ciudadanos, que es una versión de justicia por mano propia, pero que es en realidad una política de paramilitarismo de Estado. Es decir, es el fundamento ideológico de una doctrina de seguridad que permite la existencia del paramilitarismo.
Y ahora, me refiero al mes de noviembre, cuando estábamos cerrando las sesiones del Congreso, se ha aprobado una ley, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Este es el nombre que tiene, Ley de Seguridad Ciudadana, que en realidad nosotros decimos es una ley de inseguridad ciudadana, porque justifica que cualquier persona pueda comprar armas llamadas no letales, armas de letalidad reducida, que son armas letales, ¿no? Lo hemos visto, y utilizarlas en defensa propia. Esta ley dice, por ejemplo, que si hay campesinos o indígenas que invaden una tierra para reclamar sus derechos, o comunidades afrodescendientes que invadan grandes haciendas, pueden ser asesinados, pueden ser muertos por el propietario, porque hace uso de la legítima defensa para proteger su propiedad, ¿no? Igualmente dispone que los defensores de derechos humanos no podemos salir a la calle a interpelar a la policía cuando vemos que hay un acto violatorio de derechos humanos, porque eso ha quedado tipificado como un nuevo delito que se llama obstrucción de la actuación de la autoridad pública. O sea que un defensor o defensora de derechos humanos puede ser detenido por intentar impedir un acto arbitrario o de violación de derechos humanos, o una institución nacional o internacional de derechos humanos. En fin, esta ley es precisamente la condensación legislativa de esta ideología de interpretar la protesta social, la movilización social, como un escenario de guerra urbana, en el que hay un terrorismo urbano que debe ser combatido con todos los medios posibles. Maravilha. Eu queria passar então para a Natália fazer uma pergunta, mas antes disso eu queria ler aqui alguns comentários que a gente recebeu. O Dario Garcia está aqui ajudando a gente, fazendo uma tradução de algumas palavras que são falsos cognatos, né, que a gente não dá para entender às vezes de primeira, né? Por exemplo, huelgas e greves. Então, obrigado aí, Dario. Agradecer muito a nossa audiência. Pedir para quem está nos assistindo, gente, não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Quem puder contribuir com o Superchat, isso é muito importante também para a manutenção desse nosso canal e para que vocês vejam mais entrevistas como essas que a gente está tendo hoje aqui na TV Fórum. Natália, eu passo para você. Ivan, a gente viu, o mundo todo parou para observar o paro nacional na Colômbia. E o mundo todo agora está surpreso, alguns positivamente, alguns negativamente, com os resultados das pesquisas que mostram que Gustavo Petro é o candidato favorito às eleições presidenciais de 2022. Você acha que esse paro nacional está refletindo nos resultados das pesquisas? As pessoas que participaram desse paro vão votar no Petro? Como você vê essa situação do paro relacionado às eleições de 2022? Natalia, es un conjunto de situaciones políticas. El primer hecho importante, el primer acontecimiento histórico es el proceso de paz que ustedes ya mencionaron. El acuerdo de paz significó un cambio, una victoria, un triunfo popular en Colombia, porque abrió un horizonte político nuevo. Las grandes movilizaciones sociales que han venido después del acuerdo de paz están relacionadas con el acuerdo de paz, pero también con una evolución de los movimientos sociales, que han ido durante muchas décadas trabajando, acumulando experiencia, acumulando fuerza. Pero también en las elecciones del año 2019, la izquierda y el centro izquierda triunfó en las principales ciudades, en las principales villas de Colombia. Y hay gobiernos
progresistas que tienen distinto grado de progresismo, que han adelantado políticas diferentes. Entonces, ese acumulado de distintas situaciones ha venido generando la posibilidad de un cambio político. Yo lo que rescato es que todos esos hechos los podemos resumir en que hay un cambio cultural y político en la conciencia de los ciudadanos hoy en Colombia. Ese es un cambio que expresan los jóvenes, que expresan las mujeres, que expresan los movimientos sociales territoriales, que expresan muchas ciudadanías que se han ido organizando. Y entonces sí existe esa posibilidad, pero obvio, aquí debo subrayar que no basta con que haya esas condiciones objetivas. Si nosotros, y ahora hablo de nuestra responsabilidad como actores políticos, no sabemos interpretar bien, como lo han hecho, por ejemplo, en Chile, correctamente, lo que piensa la gente, lo que piensan los jóvenes, lo que quieren las mujeres, lo que quiere la ciudadanía, puede ser que de la calle, es decir, de la movilización a las urnas, al voto, no se produzca el movimiento que queremos. Es decir, puede ser que no se refleje electoralmente. Y eso requiere un inmenso trabajo que estamos haciendo. Un trabajo de unidad, de convergencia. El pacto histórico es precisamente una expresión de convergencia. Hay otra coalición importante que se llama la Coalición de la Esperanza, que es una coalición de partidos políticos de centro, y necesitamos unir muchas fuerzas para lograr ese cambio, ¿no? Pero lo que es una realidad, independientemente del resultado que haya en 2022, es que ha comenzado un proceso político que yo no creo que se pueda detener fácilmente. Es decir, en Colombia ha comenzado un proceso político que tiene una gran fuerza social y ciudadana y un gran repudio a la extrema derecha, ¿no? Al uribismo. Los jóvenes no quieren saber nada más del uribismo, están cansados, están exhaustos, y muchos ciudadanos de la extrema derecha, de su autoritarismo, de sus políticas neoliberales, de la manera en cómo han tratado la situación de la pandemia, ¿no? De una manera similar en muchos casos con lo que ha ocurrido con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Ahí hay situaciones similares. Entonces, hay esa posibilidad, que es una posibilidad real y objetiva. Senador, queria perguntar sobre uma declaração que o senhor deu recentemente. Deixa eu ver onde é que está esse tweet aqui. Sobre Gustavo Petro dizendo que ele é o líder político, né? O país sabe que tem um líder político, referindo-se ao Gustavo Petro. E talvez relacionar um pouco também com o que a gente vive aqui no Brasil, né? Que eu acho que até para a nossa audiência interessante, porque sempre há muitos paralelos que se fazem. O Petro é o Lula da Colômbia, tem muito isso. E como a gente também tem um tempo curto, eu queria entender se Gustavo Petro, se esse pacto histórico vê a experiência do último período, né, da Onda Rosa, como algum horizonte, né? Por exemplo, se o ex-presidente Lula é alguma referência na construção de uma alternativa na Colômbia, isso acho que é muito interessante para a gente aqui no Brasil entender também. Sí, por supuesto. Bueno, Petro es un gran dirigente político. Es un dirigente político que vino de la experiencia de la paz, luego de un acuerdo que hubo entre el grupo guerrillero M-19 y el gobierno de Colombia. Y Petro llegó a hacer política legalmente y ha cumplido con el acuerdo de paz que se hizo a finales de la década de 1980 en Colombia. Es decir, tiene ya un largo recorrido en la paz. Es un político que tiene un estilo muy reflexivo
con una gran solidez intelectual, con un gran conocimiento de los problemas económicos, del cambio climático, de la democracia en el país. Y es muy bueno en la polémica, en el debate público, ¿no? Es todo un espectáculo ver a Petro discutiendo y haciendo intervenciones públicas en plazas llenas de gente, multitudinarias movilizaciones. Pero obviamente hay otras figuras importantes. Afortunadamente en Colombia tenemos una multiplicidad de liderazgos y de mujeres líderes también. Al lado de Petro, en el pacto histórico hay una gran dirigente de los pueblos afrocolombianos que se llama Francia Márquez, que es una lideresa de los pueblos afro y que tiene un planteamiento de lucha territorial por el agua, por la biodiversidad, en fin. Y podría nombrar otros. Así que tenemos la satisfacción de tener líderes, pero también tener trabajo colectivo de liderazgo. Y en segundo lugar, para nosotros Lula es un gran referente en América Latina. Su historia, como también la historia de Dilma, lo que ha sido su trayectoria política como líder social, como luchador sindical, pero también como estadista y después como perseguido judicialmente, ¿no? Y su personalidad nos llama también mucho la atención, ¿no? Su forma de ser personal como líder político. Pero también tenemos otros referentes. Queremos mucho en Colombia a José Mujica, porque José Mujica ha hecho un gran aporte a la paz de Colombia y porque es una gran figura, yo no diría solamente de América Latina, sino es una figura mundial, como también lo es Lula, por supuesto. Y otros, no voy a hacer aquí una gran disquisición sobre estas figuras que yo creo que son muy importantes, ¿no? Y que además representan, no solamente son personas, sino representan movimientos que tienen una tradición interesante. Estamos observando con mucho interés lo que ha ocurrido en Chile y estamos pensando e informándonos mucho sobre cómo ha sido ese movimiento importante de jóvenes, lo que representa Boric, lo que representan las nuevas figuras que están apareciendo en Chile, la manera en cómo han hecho las cosas, todo eso nos llama mucho la atención. Muito bom. Senador, eu sei que o senhor tem tempo curto, queria primeiro agradecer, porque acho que a compreensão está muito boa para toda a nossa audiência continua muito alta. A gente sempre fica com medo de chamar alguém que fala espanhol aqui no programa, porque um ou outro às vezes não entende, mas enfim, queria agradecer desde já a sua compreensão também de estar falando para o nosso espectador entender, né? Porque eu acho que é muito importante isso. Queria passar para a Ana e para a Natália fazerem uma última pergunta, aí depois devolver para o senador, porque, enfim, ele tem hora também enfim, Ana, com você. Tá bom, mais uma vez agradecer. Obrigada, Ivan. Sabemos que não são dias comuns, são dias de festa, família. Então, obrigada pelo tempo de estar aqui. Para a nossa audiência, para quem nos acompanha, eu queria que você falasse as datas, as fechas das eleições parlamentares, depois presidenciais, não? São distintas. E também perguntar se as eleições parlamentares, a depender do resultado das eleições parlamentares legislativas, não? Isso terá impacto na presidencial, não? Sí, por supuesto, tenemos 3 momentos importantes en el año 2022. El primero es el 13 de marzo, donde hay 3 elecciones ese día. Hay la elección del Congreso, que es la elección del Senado, que es la Cámara Nacional, y la Cámara de Representantes, que son los diputados elegidos por cada una de las regiones y los departamentos. Son 2 elecciones importantes y hay una tercera elección,
y es que los partidos y las coaliciones políticas van a tener una consulta entre candidatas y candidatos o precandidatos presidenciales. En el pacto histórico tenemos 5 candidaturas, ya mencioné 2 de ellas aquí, la de Petro y la de Francia, pero va a haber una consulta interna y por supuesto esas elecciones son el primer round, si ustedes quieren en términos boxísticos, de esta pelea, porque dependiendo de los votos, los millones de votos que se obtengan en las elecciones parlamentarias y en las elecciones de la consulta presidencial, vamos a tener ya un panorama político. El segundo momento importante, el segundo round, es la primera vuelta presidencial. Aquí hay 2 posibilidades, o que se elija al presidente porque obtiene un candidato más del 50% y es elegido el presidente, entonces no hay necesidad de una segunda vuelta. Esta elección va a ser a mediados de mayo y la segunda vuelta, si es que ninguno de los candidatos o candidatas presidenciales obtiene el 50%, y esa será en junio. Así que esos son los 3 momentos de esta pelea boxística que tenemos el año 2022. Posso fazer minha pergunta? Agradecer, né, o senador pela presença também, muito obrigada, ótimo estar falando aqui com o senhor. E o seguinte, alguns expertos em geopolítica comparam a relação que a Colômbia tem com os Estados Unidos com a relação que os Estados Unidos têm com o Estado de Israel, no sentido de que é um aliado chave, né, um aliado estratégico em uma região naturalmente hostil aos Estados Unidos. Dito esto, você acredita que os Estados Unidos vai aceitar um governo progressista na Colômbia que não seja totalmente subordinado aos interesses deles? Bueno, primero sobre la comparación, esa es una comparación yo creo que correcta. Obviamente, como toda comparación, guardando las especificidades históricas, geográficas, políticas, pero el papel de Colombia es el de un laboratorio, una plataforma que ha servido para desarrollar políticas muy negativas para la integración de América Latina y para sus pueblos. Un modelo de terrorismo de Estado, un modelo de guerra contra el narcotráfico, que han sido modelos que han dejado un saldo, una consecuencia muy sangrienta y dolorosa para el pueblo colombiano, pero también para otros pueblos en la región. Ahora, estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo en el cual hay muchas relaciones de por medio, y quiero decir lo siguiente, era difícil pensar que México, que es un país tan importante para la región y para la relación de Estados Unidos también con América Latina, un gobierno progresista o un gobierno de izquierda pudiera triunfar y adelantar una política frente a la cual podemos tener distintas visiones, pero es una política propia, ¿no? El presidente López Obrador ha hecho una política que tiene rasgos propios. Y hasta hoy, pues, ha habido una relación que yo llamaría una relación, hasta donde entiendo, respetuosa, ¿no? Yo espero que así sea con Colombia. Hay experiencias muy amargas en nuestro continente, ¿no? De golpes militares, de golpes parlamentarios, primero de esos golpes de la década de 1970, golpes fascistas, después golpes políticamente correctos, ¿no? Pero yo espero que esa no sea la realidad. Yo espero que haya respeto
hacia una decisión democráticamente asumida por el pueblo colombiano. Maravilha, muito obrigado, senador, pela participação aqui conosco no Fórum Global. Foi um enorme prazer tê-lo conosco. Continuaremos de olho na Colômbia. A gente espera também continuar em contato com o senhor para possíveis novas participações, que vai ser um processo que a gente vai ficar muito de olho, né, Ana? Vamos sim. Muito obrigada, Ivan, Bueno, novamente. Lucas, Ana, Natalia, me excuso por mi ausencia de portugués. Es una lengua que me gusta mucho. Lastimosamente no he podido aprenderla, pero me interesa mucho Brasil. Brasil es una referente para nosotros. Y yo les deseo lo mejor en su trabajo, en su lucha también allá. Fuerza al pacto histórico. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta. Bom, gente, maravilha essa entrevista, né? A gente está com audiência altíssima ainda. Eu sei, eu e Ana, a gente geralmente fica com medo de chamar alguém que fale espanhol aqui, mas, enfim, muito bacana também do senador de falar despacito, né? Para poder ter a compreensão de quem está nos assistindo e também todo mundo que teve interesse, né, em acompanhar essa entrevista. Mas o programa não acabou ainda não, hein? Ainda temos programa, ainda temos aí um tempinho de programa. A Ana e a Natália vão trazer os principais destaques, né? Cada uma vai trazer um destaque desse ano de 2021. Mas antes, eu quero puxar um vídeo do nosso colunista, Rogério Tomás, que ele conta aí as últimas lá na Argentina, que rolou uma confusão com o Maurício Macri, né? O Rogério adora falar de Maurício Macri, então a gente tem aqui um videozinho dele falando de Macri, e ele já traz também o destaque dele para conversar aqui com a gente. Olá, pessoal do Fórum Global, um prazer estar de volta aqui com vocês e trago novidades da Argentina relacionadas à oposição. Primeiro que um fato engraçado que aconteceu essa semana, mas vergonhoso para a direita e para a oposição, em que eu acho que não veio destaque, porque eu não estou vendo aqui. Que agora o governo tem minoria, né, mas aprovou por um voto uma medida fiscal que beneficia os mais pobres do país e dá uma mordida maior nos mais ricos, né? E essa medida, como eu disse, esse projeto passou por um voto, e isso... O vídeo não tinha aberto? Acho que na Ana abriu, sim. Para mim, eu abri, eu estava vendo o Rogério. Vou botar aqui de novo, não. Talvez seja alguma coisa na internet, Natália. Eu vou botar aqui de novo, porque eu acho que estava normal aqui. Vocês me falem pelo chat, gente, se vocês estão vendo ou não. Vou colocar aqui de novo. Olá, pessoal do Fórum Global. Um prazer estar de volta aqui com vocês e trago novidades da Argentina relacionadas à oposição. Primeiro que um fato engraçado que aconteceu essa semana, mas vergonhoso para a direita e para a oposição, em que o governo conseguiu aprovar na Câmara, que agora o governo tem minoria, né, mas aprovou por um voto uma medida fiscal que beneficia os mais pobres do país e dá uma mordida maior nos mais ricos, né? E essa medida, como eu disse, esse projeto passou por um voto, e isso porque uma deputada que tomou posse no dia 10 de dezembro, no dia 20 de dezembro já estava viajando para tomar sol em Miami e passear pela Disneylândia. A deputada faltou e a votação aconteceu no dia 21. Ela disse que achava que o ano legislativo já tinha acabado, quer dizer, a pessoa não tinha a menor noção de nada, e por isso ela viajou com a família. Pediu desculpas, mas foi muito criticada, massacrada pelos próprios patrões, né, os colunistas dos meios da direita, do Clarín, do La Nación. Um outro fato é um escândalo muito sério, em que foi divulgado um vídeo sobre uma reunião que aconteceu em 2017, uma reunião com o secretário de Trabalho da província de Buenos Aires, então da governadora Maria Eugênia Vidal, braço direito do então presidente Macri, Maurício Macri. Nessa reunião, o ministro do Trabalho ele reuniu empresários, lideranças, enfim, do meio empresarial em geral, enfim, políticos da direita ligados a eles, e ele disse uma frase absurda que ofendeu inclusive a comunidade judia, foi repudiada pela comunidade judia aqui. Ele disse que se ele pudesse ter uma Gestapo para acabar com os sindicatos,
ele faria isso. E essa reunião tratou exatamente de como minar a ação, a capacidade de luta dos sindicatos. Agora, imaginem o que aconteceria se um dirigente de esquerda dissesse que nós temos que acabar com os sindicatos patronais, com as entidades de classe do empresariado. Imagina um escândalo. Um dirigente grande da CGT, por exemplo, da CTA, os maiores sindicatos aqui, as maiores centrais sindicais aqui da Argentina. Seria um escândalo, né? Mas aqui na Argentina a direita passa pano para isso. Clarín e La Nación esconderam completamente a notícia, nem sequer colocaram nas capas dos jornais. Os políticos, os líderes, também não tentaram passar pano para isso, os políticos da direita, obviamente, e trataram de ignorar, fingir que isso não aconteceu. Por fim, o meu destaque do ano é para o Peru. A vitória do Pedro Castillo, para mim, foi o fato político mais importante do ano, pelo menos na América Latina, né? Eu falo sempre dos temas da América Latina, e acho que foi uma vitória muito significativa por vários aspectos. A gente tratou aqui, mas pelo simbolismo da esquerda vencendo o Peru, pelo contexto do que foi aquela eleição, todas as dificuldades. Então fica como destaque 2021 a eleição do Pedro Castillo. Um grande abraço e até 2022. Ótimo fim de ano para todos. Tá aí, muito bom. Comentários aí do Rogério. Essa do Peru, eu acho que é mais do que só o Peru, mas acho que eu vou comentar no final. Eu vou deixar espaço aí para a Ana e para a Natália trazerem seus destaques. Como a gente está em América Latina, acho que eu vou puxar primeiro a Natália, porque ela tem um destaque regional. A gente até falou um pouquinho, né, sobre o Chile. Diga aí, Natália. Eu acho que o meu destaque, né, de 2021 não foi somente, né, a eleição do Gabriel Boric, que foi uma eleição histórica, né, do Chile voltando a um recomeço progressista, socialista, mas também, né, o processo da Constituinte. Então, assim, o Chile, em 2021, foi o ano que o Chile decidiu enterrar de vez, com viúva, com tudo, o legado do Pinochet. Então, assim, o fato da gente ter não só um presidente, né, o Chile tem um presidente jovem que era parte de movimento estudantil, mas a gente também ter uma Assembleia Constituinte presidida pela Elisa Loncón, mulher mapuche, povo extremamente guerreiro, povo que resistiu por 2 séculos à colonização espanhola, né? O território mapuche foi só integrado ao Chile depois da independência chilena, lá para o século XIX, que sofreu tanto na mão do Pinochet, que sofre tanto hoje em dia, né, com o Pinheira, com as mineradoras, com essa política neoliberal, e agora eles tendo, né, diretamente uma representação para cuidar também dos interesses deles, né, nesse novo capítulo que o Chile está apresentando para o mundo. Então, assim, eu acho que essa eleição do Chile trouxe uma esperança para a América Latina na questão de que é possível, sim, você almejar algo melhor para o seu povo, para o seu país e conseguir esse algo melhor. Então, assim, eu acho que, para mim, foi um exemplo, com qualquer ressalva que as pessoas queiram fazer em relação ao Boric, etc., eu acho que, assim, é um exemplo que todos nós deveríamos almejar, principalmente, né, o Brasil do jeito que está, com Bolsonaro, né, com extrema-direita aqui para lá. Eu acho que o que eles estão fazendo lá é uma coisa assim para a gente aplaudir de pé, porque não é fácil depois de tantas mortes, depois de tanta repressão que ainda existe, né, dos protestos que nunca pararam, o povo chileno está sempre nas ruas, e eles, mesmo assim, mesmo vivendo essa situação de terror, eles foram lutar por um país melhor, estão a caminho, né, já tem as ferramentas principais para a construção disso. Então, eu acho que foi um feliz 2021 para o povo chileno, sem dúvida. Maravilha. Ana, você quer comentar alguma coisa sobre esse Chile ou já quer emendar logo no seu destaque? Não, sobre esse do Chile, eu só queria fazer um comercial rapidinho. Olha só, eu tenho um vídeo semanal lá na TV Grabois, né?
E o vídeo de hoje é justamente sobre o Chile, sobre a vitória do Boric. Eu dou lá meus comentários, então quem quiser ir lá ver. E eu concordo totalmente com a Natália, tudo que ela falou da questão dos presos políticos, né, Natália, que ainda é uma situação desde 2019. E da grande esperança que nos remonta, né, o Chile, desde todo o processo allendista, da Unidade Popular, toda aquela golpe clássico, né, toda essa trajetória do que eles gritavam e batiam os pés e falavam, não são 30 anos, não são 30 pesos, né, do metrô, são 30 anos, não são 30 pesos, são 30 anos, e eles conseguiram. Então, assim, é uma esperança grande, né? Mas o meu destaque é outro, já posso falar? Vai, pode seguir. O meu destaque do ano foi Afeganistão. Eu acho assim que a saída dos Estados Unidos, a derrota dos Estados Unidos, né, no Afeganistão, para mim, assim, intelectualmente, como analista internacional político, foi muito desafiador. E eu acho que foi também um dos temas mais comentados no mundo, né, em termos internacionais, porque a gente teve que voltar toda a história, entender toda a história do Afeganistão, desde lá de trás, da Revolução de Saúl, e a gente teve que, como analista, admitir, né, que aquele 15 de agosto foi uma surpresa, né, porque se esperava que os talibãs chegassem à capital, Cabul, mas esperava até que fosse mais tempo, né, demorasse mais tempo. Ver o Biden daquele jeito, assim, sem resposta, né, perante a comunidade norte-americana, perante a imprensa, eu não sei, eu acho que essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão foi para mim, foi a maior notícia internacional do ano, porque isso mexe também com análise geopolítica, análise de hegemonia, né? Se está ou não em decadência a hegemonia dos Estados Unidos, em que grau, em que nível, nos fez voltar lá em 2001, aquelas cenas de Bush, né? Perante o 11 de setembro e a doutrina Bush, né, tudo que eles projetaram para o século XXI, nos fez repensar o século XXI nessa perspectiva da hegemonia norte-americana que perdura aí, né, desde o final da Segunda Guerra. Então, essa foi a minha notícia do ano, meu destaque foi esse. Muito bom. Antes de passar para a Natália, só queria dizer que esse foi um dos motivos, né, essa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, foi um dos motivos da gente mudar também um pouco o nosso programa aqui, que era Fórum América Latina, até agosto, se eu não me engano, e aí a gente transformou em Fórum Global para ampliar a nossa análise aqui no programa, um programa que também está dando muito certo. Natália, você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Olha, essa questão do Afeganistão é uma questão muito pontual, porque eu estou na Europa, então essa questão dos refugiados é uma pauta que está sempre sendo falada aqui. E eu acho somente que toda essa situação, eu sou amiga de pessoas afegãs que vieram para cá como refugiados há 20 anos atrás, escuto muito deles falarem, a crítica deles é sempre, né, que todo mundo errou, todo mundo, e o povo afegão está pagando o erro de todos em relação a isso. E eu acho muito interessante ver que, de repente, várias pessoas que nunca ou sempre olharam com preconceito para os países do dito mundo árabe, que isso não existe, mas, né, para os países de maioria muçulmana, enfim, de repente todos viraram especialistas em principalmente direitos das mulheres desses países. Eu vi ontem um destaque no Jornal Nacional, não sei se foi ontem, no Fantástico, enfim, no Jornal da Globo, falando, porque agora as mulheres do Afeganistão vão precisar de autorização para viajar. Isso era lei até 2019 na Arábia Saudita, e você nunca vê nenhuma mídia corporativa falar dos horrores que acontecem na Arábia Saudita, não só em relação a mulheres, mas, né, a gente não pode esquecer do jornalista que foi esquartejado, picotado a mando, né, do príncipe saudita, e ficou por isso mesmo e nada aconteceu. Então, assim, essas pessoas que olham, né, para o Talibã como o grande vilão da história, não olham também para o fato de que o Talibã foi alimentado, criado pelas mesmas pessoas que hoje apontam o dedo e dizem que eles são os monstros, né? Então, assim, eu acho que
me lembra muito a premissa de um filme muito bobo, desculpa fazer essa menção, mas de um filme muito bobo de super-heróis, em que o super-herói da cidade não tinha mais o super-vilão, então ele soltou um dos que ele tinha aprendido para ele poder voltar a ser super-herói de novo. Então, para você ter um herói, você tem que ter um vilão. Então, isso é mais ou menos a estratégia que os países, principalmente esses países da OTAN, usam. Eles criam esses vilões, eles alimentam esses vilões, eles financiam esses vilões, e o povo desses países que já passa por uma tremenda dificuldade econômica, política, histórica, que acaba pagando o pato. Então, eu acho que o que aconteceu no Afeganistão não tem vencedores, todos perderam, e principalmente o povo afegão, que continua, né, sofrendo não só a falta, a carestia de tudo, mas também esses abusos às suas liberdades pessoais, principalmente, né, a questão das mulheres. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco quando a gente vai falar sobre isso, por isso que eu adorei muito, aprendi muito com a Ana em relação ao Afeganistão. A gente tem que parar um pouco de olhar para esse tipo de situação como mocinho vilão, uma coisa novelesca, uma coisa hollywoodiana, né? E pensar justamente não no mocinho, no vilão, mas nas vítimas, que são várias, né? É isso, importante, muito importante. Eu queria trazer aqui um destaque, eu não ia fazer um destaque, estava vendo o nosso tempo, como a gente tem um tempo curto, sobre, eu acho que a gente teve esse ano uma derrota importante do Grupo de Lima, não só com a eleição do Pedro Castillo no Peru, eu comentei na festa da firma aqui da Fórum, que a gente começou o ano de 2021 com a Venezuela doando oxigênio para o Brasil. Então, acho que foi um ano muito importante para a Venezuela, que a gente também não pode deixar... São coisas sutis, eu acho, que foram se construindo, mas que a gente sai de uma Venezuela que estava a ponto de uma guerra civil e a gente tem um cenário muito diferente no final desse ano, com a deslegitimação desse Grupo de Lima, com a Venezuela tendo reconhecimento de suas autoridades, de fato, internacionalmente. Então, acho que esse é um ponto interessante. Não é, de fato, não acho que é a maior notícia do ano, mas eu acho que é uma coisa bem interessante que a gente viu esse ano, essa derrota desse Grupo de Lima, apesar da vitória de Joe Biden, né, apesar de Biden ter mantido essa política anti-Venezuela, tem uma mudança aí interessante que vamos ver como é que vai ser no próximo ano. Só fazer um adendo aqui, que eu e o Lucas, assim, vou contar a íntima, que eu e o Lucas, a gente sempre está sempre conversando sobre o Peru, sobre toda a situação política do Peru, que também foi, a gente não é o maior, mas eu acredito que foi um grande destaque, uma grande surpresa, né, a eleição do Pedro Castillo, e principalmente a atual situação lá, porque as pessoas, agora as coisas vão se harmonizar e tá mais caótico. Eu não vou dizer que nunca, porque o Peru é sempre caótico, mas, né, foi um ano assim, né, também com a morte do comandante Gonzalo, o pessoal, né, do Sendero Luminoso ficou de luto, né, os maoístas todos choraram, com agora esse racha, né, do Peru Livre. Outro dia de madrugada, eu que não durmo, que sou sempre insônia, tô olhando assim meu Twitter, eu olho lá, tava o Vladimir Cerrón, né, que é o presidente do Peru Livre, participando de um espaço no Twitter, falando sobre guerrilha armada, né, como orador. E eu só olhei e mandei para o Lucas, eu falei, Lucas, o que está acontecendo no Peru? Ele falou, o Peru é sempre aquela coisa assim, meio lisérgica, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo. Mas essa questão dizer uma coisa, né? As pessoas estavam bem esperançosas em relação à política externa do Peru, teve alguns atrasos, né, da mudança deles em relação a isso, mas eu acho que, para mim, apesar de ter sido muito pontual isso do Grupo de Lima, eu acho que é importante a gente falar, né, da comissão da Assembleia, né, do Peru, que pediu, né, para declarar o Evo Morales como persona não grata. Isso, para os países andinos, é uma coisa muito grave, já que o Evo Morales, né,
tem o mesmo peso para eles do que o Lula tem aqui para nós do Cone Sul, principalmente ainda por ele ser, né, de uma etnia indígena, né, do Cer Aymara, que também tem no Peru, né, são indígenas que também habitam o Peru. Então eu acho que, assim, o Peru está sendo um país interessante de acompanhar, mas também aquela coisa que você vive em uma apreensão eterna. Então, desculpa só o desabafo aqui sobre o Peru, é porque realmente, assim, está dando o que falar. Ô, Natália, só respondendo, inclusive, aqui o nosso comentador aqui, Dario, não só ele faleceu, né, o Gonzalo, como vocês lembram daquela confusão, gente, do corpo dele? Que onde que vai enterrar, se vai enterrar, se não vai enterrar. Aquilo foi surreal sobre o Peru. Então, eu concordo totalmente contigo. E dizer assim que a minha interação com o Lucas começou também, e assim, foi mais intensa no Twitter, justamente acompanhando esses processos eleitorais, as madrugadas de apuração, Chile e Peru. E o que foi aquela apuração da eleição do Peru, que não acabava nunca, né? Então, foi realmente, o Peru, ele realmente esteve nos nossos comentários durante todo o ano, eu acho que vai continuar ano que vem, porque é desafiador entender o que está acontecendo ali, né? Olha, se eu tivesse com o Rogério Tomás aqui, eu faria um comentário inadequado sobre o Peru, né? Mas eu vou manter o decoro aqui no nosso programa. Eu diria que talvez o Peru não tenha saído da nossa boca nesse ano, mas eu não vou falar isso. Então, eu queria dar uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham, agradecer muito a audiência nesse ano, agradecer muito a Natália, uma parceiraça que está sempre conosco, agradecer muito a Ana Preste por estar fazendo essa dupla aqui comigo nesse programa maravilhoso. E em 2022 a gente tem muitos desafios. Para quem está vendo no domingo, gente, já está vendo 22, mas a gente está fazendo essa análise ainda nesse ano. Mas assistam o programa. Se você chegou aqui no final, volta, ouve a entrevista, que foi muito bacana, a entrevista com o senador Ivan Cepeda. E é isso. Queria agradecer muito a nossa audiência e perguntar se Ana, Natália querem dar um recado final aqui para o nosso programa. Não, só agradecer, gratidão, Lucas, aí pela parceria nesse programa. É uma honra para mim estar aqui, estar na Fórum. Agradecer sempre a Natália, eu sempre te sigo, te acompanho, uma grande referência para mim, antes mesmo da gente se conhecer aqui nos programas que a gente tem participado juntos, né, em alguns, e que a gente entre aí em 2022 com mais esperança e mais potência aí nas nossas análises, na nossa assertividade, né, e que realmente sejam anos melhores para a América Latina, os próximos. E para o mundo. Queria, né, agradecer o Lucas, queria agradecer a Ana, né, a nossa bolha do Twitter, que se tornou uma bolha de trabalho, de parceria, né, de jornalismo militante, mostrando que sim, apesar da internet ter muita coisa tóxica e horrível, a gente também produz, a gente também tem coisa muito positiva saindo através da internet. E dizer, né, que 2022 vai ser um ano de muita luta, né? Luta primeiro para a gente apoiar o pessoal da Colômbia, depois vai ser uma luta contra as atrocidades do Bolsonaro, uma luta para derrubar o Bolsonaro, uma luta para a eleição do presidente Lula. Então, assim, vai ser um ano de muitas lutas e que o universo dê forças para todos estarem aqui firmes e fortes e com vontade de lutar, que eu acho que é o principal. Então, desejar a todos aqui da Fórum um feliz ano, né, uma feliz passagem e até ano que vem, porque com certeza 2022 eu tô aqui de volta novamente. É isso aí. Olha, gente, só a última coisa, aquele pedido final. Não recebemos super stickers nesse programa. Quem ainda tiver vontade de fazer aquele nosso apoio final, acabar o ano ajudando aqui a revista Fórum, doando para o Fórum Global, tá rolando o nosso Pix aqui embaixo. E é isso, gente. Uma boa virada a todos e a todas. Que 2022 seja um ano melhor do que esse ano louco que foi 2021. Valeu, querido, brigadão.